Olá a todos, estamos mais uma vez aqui no podcast Mais Que Síndicos e hoje temos dois convidados mais que especiais, já vou começar apresentando-os. Estamos com o Everson Almeida, o presidente da CX, seja bem-vindo, Everson. Obrigado. E aqui um convidado com nome difícil, vamos ver se a gente acerta, é o Wolfgang Train, é isso? Tá bom. Tá bom? Tá Depois ótimo. tu me corrige aí, que é o Tá presidente da Conseg, que inclusive tem relação com a segurança pública, e ele vai nos explicar daqui um pouquinho. E esse é o nosso 5º episódio. Estamos também com o Felipe, que é o coordenador dos condomínios fechados, e também meu irmão, então estamos em família aqui. Vamos bater esse papo informal e falar um pouquinho dessas duas instituições que são super importantes para nós. E não pode ser diferente, nós estamos passando por um momento bastante complexo, difícil aqui no nosso estado. E eu quero começar perguntando para o Everson, até porque nós sabemos que a CX tem um viés também social, né? E a gente sabe que nós estamos todos imbuídos aqui tentando ajudar de alguma forma. E gostaria que o Everson falasse um pouquinho do que tem sido feito pela CX e como que os nossos telespectadores podem também ajudar, sabendo que a CX é uma instituição super séria e sempre direciona os seus recursos de uma forma estratégica. Então, primeiramente, boa tarde aí ao pessoal que está nos acompanhando. E realmente é um momento extremamente difícil, né, que a gente tem vivido no nosso estado, sem precedentes. E nesse momento a gente está buscando coordenar os esforços, né, para que a gente acabe minimizando, aí, mitigando o sofrimento das pessoas atingidas. Os condomínios têm, de forma geral, aí, se mobilizado de diversas formas, né? Nós temos, por exemplo, que eu tomei conhecimento, o Condomínio SEADA fez uma campanha para doação das roupas de neoprene para ajudar o pessoal nos resgates lá em Porto Alegre, então possibilitou que esse pessoal ficasse trabalhando no frio aí, né? Importante, né, proteger esses verdadeiros heróis aí que a gente tem hoje, né, na linha de frente. Outros condomínios fizeram viandas quentinhas para estar atendendo o pessoal desabrigado, campanhas de doação permanente, praticamente todos os que eu tenho conhecimento aí, fazendo a destinação desses recursos aí para as famílias mais atingidas, né, no interior do estado, na região metropolitana. E agora nós estamos numa fase aqui no Litoral Norte que, embora a gente não tenha sido atingido aí diretamente pelas calamidades, nós temos aí vindo dezenas de milhares de pessoas aí para o litoral, né? Pessoas que têm casa aqui vindo para suas casas, ocupando as suas casas, né? Fugindo da falta de saneamento básico, falta de água, enfim, tudo que está ocorrendo aí na região metropolitana. Mas também tem pessoas chegando aqui com a roupa do corpo na casa de parentes e de amigos. Né? Essa aí é uma realidade que eu tenho me deparado, né? A gente abriu recentemente um centro de doações e coordenação dessa campanha, juntamente com a Câmara de Vereadores e a Associação lá de Noiva do Mar, nos cederam um local, né, para onde a gente está fazendo essa concentração. E eu presenciei pessoas que chegaram assim, em situação bastante crítica, né? Pessoas com parentes idosos, pessoas de 80, 90 anos, né? Que saíram de suas casas assim, de forma muito rápida, né? E não deu tempo de nada praticamente. Alguns vieram nos seus carros e alguns nem os carros conseguiram, vieram no carro de parentes que foram buscar eles em algum local. E essas pessoas estão fora das estatísticas. Hoje eles são fantasmas aí dentro do cenário que a gente está vivendo, né? Então a gente viu a necessidade de estar buscando apoio para essas pessoas, porque por mais que as pessoas queiram receber essas pessoas nas suas casas, e muitas estão fazendo isso, elas às vezes mal têm recursos para a subsistência própria da própria família, né? Quanto mais receber. Tem casos aí de pessoas que receberam 10 parentes, na região lá de São Leopoldo. E, então essas pessoas nesse momento também precisam de abrigo, né? Precisam de apoio. E tem famílias aí que já estão aí praticamente há 6, 7 dias sem proteína praticamente, comendo arroz, feijão, né, dando uma alimentação já imprópria para um período tão prolongado.
Isso aí acaba acarretando que essas pessoas daqui a pouco vão adoecer, né, ou vão ter problemas psicológicos mais graves e vão demandar mais do Estado, mais da sociedade ainda do que deveriam. Então, importante sensibilizar as pessoas nesse momento, né, de estar direcionando uma parte desses recursos que já receberam, né, ou as pessoas que venham a estar fazendo doações nesse momento, de enxergar essa realidade que ela está posta aqui para nós, né, e a gente não está conseguindo dar resposta no tempo necessário a essas necessidades. Então, eu tenho trabalhado dioturnamente aí para que a gente consiga estar implementando, né, esse esforço aí no atendimento a essas pessoas. É importante e é necessário nesse momento. E o litoral, então, está tendo um papel fundamental de apoio e suporte. E, querendo ou não, o nosso mercado, digamos assim, ele sempre acabou vivendo do mercado condominial, né, da construção civil. E esse é um momento de retribuir. Né? Um momento que essa comunidade dos condomínios precisa se conscientizar, até porque a gente não sabe até quando que essa situação vai continuar. A gente sabe que vai demorar um pouco, né? E nos bastidores nós conversávamos sobre o que o pessoal hoje está precisando mais, Everson, porque de repente fazer um apelo nesse sentido, né? Perfeito. A gente tem recebido bastante doação de roupas, né, alguns agasalhos, roupas de cama nem tanto, né, calçados também temos recebido poucas doações, mas nesse momento mais são alimentação, né, então alimentos não perecíveis, higiene pessoal, né, e aí nós vemos desde fraldas, lenço umedecido, fraldas geriátricas, já tive alguns pedidos aí, né, de pessoas de idade pessoas que às vezes precisam de uma cadeira de rodas que as pessoas não conseguiram vir, né? Então, tem pedidos de toda ordem, mas prevalece nesse momento a questão de alimentação, então ter a segurança alimentar dessas pessoas é importante, né? Também a questão de medicação, muitas pessoas que têm necessidade de medicação de uso contínuo, né? A nossa região, como ela não está afetada pela área de calamidade, ela não está nesse escopo aí de fornecimento gratuito dessas medicações. E muitas pessoas têm essa necessidade e, mais uma vez, depende da bondade alheia para estar conseguindo essa medicação, né? Então, é importante se criar rapidamente uma cadeia de apoio a essas famílias que estão alojadas aí na casa de parentes e amigos. O que vale reforçar é que doe, né? Aquele que já doou, doe de novo. Sim. Quem não doou ainda, ajude como pode ajudar. Essa é uma situação que vai se estender. E o que prevalece ainda é que é uma região atingida que já é prejudicada socialmente. Então, vai ser ainda mais difícil para se reconstruir, para se erguer, né? É importante ter essa colaboração, essa consciência social, porque se do sofá, né, a gente costuma falar, já é estarrecedor enxergar o que está acontecendo, imagina quem viveu, né, o que traz de consciência traumática aí, tudo que a gente observa, né, lá. E não só a questão das doações, mas o próprio poder público, né, ele tem essa obrigação conosco, né, é um direito que nós temos como cidadão, né, de estarmos recebendo esse apoio, porque vamos lembrar, né, o Estado do Sul, o Rio Grande do Sul é um estado exportador, né, nossa economia é o quinto maior contribuinte hoje de impostos federais do país, né, e de tudo que é arrecadado, né, nós recebemos de volta menos de 1/3. Então, esses recursos que a gente tanto manda para o país no dia a dia, né, para o governo federal, eles têm, não é um favor, é uma obrigação, é um direito nosso de estar recebendo apoio nesse momento de necessidade. Tá? Nós viemos há anos, há décadas, né, fazendo esse esforço e empurrando o Fuca, como a gente diz, né? E agora, nesse momento de necessidade, é importante que as pessoas tenham sensibilidade e responder à altura desse Estado que tanto contribui, né, com o desenvolvimento do país.
E, Everson, pode nos explicar o porquê que a CX está envolvida nessa campanha, nesse viés social? Explicar o porquê que a CX existe, o que é a CX, né? E por que ela está fazendo isso, assim? Porque muitos não sabem, né? Bom, a CX vem se fazendo um papel importante dentro da cidade de Xangri-Lá já há muito tempo, né? O Wolfgang está aqui, é mais veterano que eu aí na CX, Fundador. né? Um dos fundadores da CX, né? Então, a gente deve muito a essas pessoas, né, que vieram de forma voluntária. A CX nasceu de uma resposta, né, que o poder público, mais uma vez, não conseguiu dar no momento, né, em relação à segurança pública. Então, a sociedade organizada através dos alguns condomínios, acho que foram 6 condomínios. Começou com 6, né? Começou com 6. Hoje nós somos 26. Então, se reuniram e tomaram medidas para equipar o setor de segurança aí do município, né? Depois o Wolf está contando melhor essa história do que eu. Ele vivenciou isso aí, né? Eu cheguei depois. Mas na sequência, né, na continuidade da CX, foram chegando novos condomínios, né? Nós começamos a ter uma receita um pouquinho maior que nos permitiu fazer outras ações. E aí nós nos voltamos também, não só com ações reativas, mas com ações proativas, para que a gente possa ter um ambiente social melhor na cidade, para que essas coisas para que a gente não tenha que estar remediando, né, as desigualdades e as distorções que a sociedade produz. Então a gente começou nesse trabalho na questão social. Em 2018 foi implementado o contraturno nas escolas municipais, onde a CX foi financiadora desse projeto. Depois, em 2019, já em função da pandemia, nós tivemos que cortar esse projeto aí e desde então não conseguimos recolocá-los, né? Agora, por exemplo, nós estamos aí com um projeto da cooperativa escolar em parceria com o Sicredi para ser implantado nas escolas municipais. Estamos com o projeto pronto e dependemos nesse momento única e exclusivamente do poder público dar o consentimento para o projeto andar, né? Até o momento ainda não aconteceu e eu espero de coração que aconteça o mais breve possível. Sim. Fica aqui esse chamamento, inclusive, né, para as nossas autoridades que estejam dando essa oportunidade para esses jovens, né? Porque é um grande desenvolvedor de futuros empreendedores, né? Através do sistema de cooperativismo que já se mostrou extremamente eficiente em diversos locais, né? Então, são ações assim que a gente vem fazendo, né? E na questão do assistencialismo, quando a gente teve a pandemia, a distribuição de cestas básicas, naquele momento crítico, né, que as pessoas precisavam realmente, a CX estava ali, ajudando essas pessoas. Em momentos especiais, aí, sempre pensando nas crianças também, né? Dia das Crianças, Natal, Páscoa. E a gente sabe que as nossas comunidades carentes têm dificuldade de atender essas crianças nesses momentos que floresce, assim, fica mais à tona essa desigualdade, essa carência. Então a gente procura estar fazendo campanhas aí para estar amenizando e podendo estar do lado dessas pessoas também nesse momento. E também, já agora nesse último ano que passou, a gente começou no desenvolvimento de cursos de capacitação profissional em algumas áreas do município que são carentes. Então, isso é um projeto que a gente quer desenvolver mais ainda ao longo do ano e nas próximas gestões, com certeza, de estar trazendo a qualificação profissional para as pessoas da região, para que a gente possa ter, então, uma melhora na qualidade dos serviços prestados, mas também na melhora da renda da população geral, porque o Litoral Norte ainda é uma das regiões que tem a menor renda per capita do estado. Então, a CX tem consciência disso e a gente faz esforços permanentes para que a gente consiga mudar esse quadro para melhor, né, no menor tempo possível, né? Falavas antes que é notório que vem crescendo o nosso litoral, a tendência é que continue crescendo e nós precisamos de mão de obra capacitada, precisamos de profissionais que consigam, né, atender esse anseio social. Então, é belíssimo esse trabalho da CX e eu acho que é um dos pilares, né, da sociedade é a educação, então. E quem atua no meio sabe que hoje, circulando nos condomínios, na linha de frente da operação, vejo que tem gente que ainda lembra que está capacitada no mercado por conta daqueles cursos que foram feitos, né? De jardinagem, irrigação. Então, isso é muito bonito se cultivar, porque, de fato,
redundantemente, a gente trabalha na cultura da nossa cidade. E tu falava também que a CX ela surgiu, é uma relação, né, com a municipalidade, que vem a agregar todo esse suporte que podemos dar para a nossa sociedade, né, em que estamos inseridos aqui, especialmente, através de uma necessidade de segurança, né? E eu gostaria de ouvir também do Wolfgang um pouco mais de como que foi e como que se deu isso, né? Para trazer essa história, né? Da criação da CX, mas também do Conseg. Bem, boa tarde. Na verdade, a CX nasceu com foco inicial em segurança. Era uma época que nós tínhamos, inclusive, invasões nos condomínios. Nós tínhamos... não só dentro dos condomínios, mas fora. A quantidade de furtos, por exemplo, a comércios, furtos a casas, era muito grande. Então, muita gente que estava aqui dentro do condomínio já estava ficando por lazer. Esquece turismo. Era muito mais lazer. Ficar aqui porque é um clima excelente, tem o mar e ainda tem as montanhas, né? E, além disso, dentro do condomínio você tem a possibilidade de esporte. Você poderia estar indo para a rua, você poderia estar indo para restaurantes. Então, é um lugar ideal. E é por isso que está crescendo. Tá? Não é o turismo que vem, aproveita e vai embora, mas é o lazer que esse pode dar, sim, trabalho para o ano inteiro. Né? E o trabalho que dá para o ano inteiro não é só de construção, que normalmente é um trabalho de mais baixo valor agregado, né? Pelo menos para o trabalhador. E ele vai até um limite, a parte da construção. Então, nós temos que preparar para ter um pessoal com maior capacitação para que atenda o pessoal durante o ano inteiro. Xangri-Lá ser uma cidade, um município para o ano inteiro. E não que agora, por exemplo, nós temos esse pessoal vindo por causa dessa calamidade que estamos sofrendo aqui no Rio Grande do Sul e, eventualmente, isso causar um problema. Não é um problema. Na verdade, ele traz renda também para cá. Ele traz, sim, uma dificuldade. O pessoal também está comprando água e, eventualmente, começa a faltar bujão de 5 litros de água, que não se encontra no supermercado. Ou então tem uma fila na carne ou no pão, ou coisa desse tipo assim. Mas em Porto Alegre, em Canoas e esses lugares que eu tenho visto aí, a coisa está bem pior. Sim. E o que a gente viu, então, com o problema de segurança primeiro, o baixo volume de pessoas da segurança pública, que é estadual, na área de polícia civil, brigada militar. É esse o esquema que a gente encontrou. Segundo, eles estavam também depreciados pelas próprias autoridades. As autoridades não estavam dando força, inclusive a nível nacional. Isso foi na época de 2016, 2015, 14, 15, 16. E realmente, qualquer coisa que eles fizessem, normalmente eles levavam... Mais se reclamava deles do que falava-se bem do resultado positivo. Inclusive, a gente está tendo um pouquinho disso de volta aqui de vez em quando, né? Isso são ondas que acontecem aí. Então, não somente ajudar a brigada, a Polícia Civil, a Patran, a PRE, os bombeiros, em termos de ferramental, mas também de valorizar e mostrar que eles estão fazendo um trabalho positivo para a população. E isso nós podemos fazer através de indicadores, que é a mesma coisa que se usa em empresas, se usa em condomínios, se usa em... pode ser usado no meio público. Aliás, é usado no meio público, né? Indicadores, por exemplo, de quantos furtos teve, quantos assaltos. Nós tínhamos mortes naquela época, por ano, várias. Né? Tem cidades que ainda tem vários assassinatos, homicídios e coisas assim. Mas esse tripé, ou seja, de montar uma aceitação melhor das atividades das polícias. 2, instrumentalizá-los para que eles tenham uma eficácia possível. Isso, por exemplo, começa com até um telefone 190.
Digamos que ele não funciona e tem que passar por um processo de 1 mês para ele voltar a funcionar, isso é um problema. A gente conseguiu ter gente que ajudou a fazer isso. Nós, por exemplo, centralizamos o 190 naquela época em Capão, não em Xangri-Lá, para toda a região. E tem gente que acha, não, tem que ter o nosso. Não, não tem que ter o nosso. Nós temos que ganhar eficiência, né? Ou, por exemplo, se alguém queima um farol de um carro, ele não pode ir para a rua. Então, no poder público, você tem processos que dificultam isso. Há uma burocracia para poder comprar, para poder contratar. Você pode ter acordo, sim, mas não é só uma lâmpada do farol que estraga, né? Eventualmente é uma mola de um carro antigo até ainda, e coisas desse tipo assim, um carburador, já não é... Eu estou dizendo que tem carros de várias idades. Então, essa parte também. E aí nós recebemos uma verba da ACX para poder usar também nesta área. Também, logo no começo, a gente conseguiu 3 veículos, não eram novos, eram usados, reformados, do Sindicov, sindicato era das concessionárias de veículos, tá? Do Rio Grande do Sul, cuja sede era em Porto Alegre. Conseguimos 3 veículos, um deles está em uso até hoje, eu acho que na patrulha escolar. Um outro era um discreto e o terceiro a gente pegou e formou um carro para a Brigada Militar. Bem, essas são ações que daí a gente fez e começou a dar resultado nos indicadores. O auxílio e a valorização das polícias ajudou a que os policiais pedissem transferência para cá. Então, na época a gente estava com 11, 12. Nós hoje estamos com 19 em Xangri-Lá. Mas também trabalhamos junto com o 2º BPAT, que está em Capão. O 2º BPAT, ele tem, por exemplo, as forças de inteligência, choque, várias outras atividades que eles fazem ali, inclusive o 190, né? 190. Centralizado ali de novo. Sim, tá. E com isso a gente passou a ajudar também o 2º BPAT. E existe um intercâmbio, e a Polícia Civil com a Brigada trabalham muito bem juntos. Então, essa mudança não é uma mudança assim simplória. Não, só paga mais que vai dar... Não é assim. Não existem soluções minimalistas, tá? E aí entra também o terceiro fator que o Everson levantou, que é a parte social. Não só a parte social, é uma parte de educação. Não adianta a gente fazer agora uma correção de um problema existente, mas temos que preparar para o futuro. Sim. Então, aí existe o ProERD, existem outros programas, além do que a ACX está fomentando, que é o turno inverso, de preparar pessoas, preparar a população. Também, dentro das próprias Brigada Militar e da Polícia Civil, eles têm programas para ajudar na educação das crianças. Então, esse conjunto, ele mudou o ambiente ao ponto da gente chegar e ter hoje Xangri-Lá com a melhor segurança do litoral do Rio Grande do Sul, em termos de indicadores. De Torres ao Chuí. De Torres ao Chuí, sim. Né? Então, o ponto é que não é para os condomínios. Inclusive, do Conseg fazem parte, por exemplo, tem supermercado que faz parte associado ao Conseg. Tem a Associação dos Moradores do Remanso, que é associada. A Associação de Moradores do Guará, da Figueirinha, da loja maçônica aqui de Xangri-Lá. Então, são várias pessoas que representam daí a comunidade e nós desejamos que mais gente venha participar. A Associação de Corretores, tá? E essas são as entidades civis, mas também fazem parte as entidades do setor público. Por exemplo, as polícias, né? A própria Prefeitura Municipal, a Câmara de Vereadores, o MP, tá? A Vara de Execuções Criminais. Então, todos eles fazem parte desse conjunto. Tá? Claro que eles não têm, às vezes... É uma entidade civil, o Conseg, porque é para a comunidade. Então, representar segurança para a comunidade. Mas a gente junta todos eles e quem achar, não, mas vocês estão fazendo trabalho, eu quero fazer outro, vamos juntar forças, tá? E ao juntar forças a gente consegue fazer algo. Se eu puder engatar numa outra coisa... Claro. A gente sempre
está falando de, a gente esperava mais do poder público, né? Nesse caso da calamidade. Sim. Inclusive, a gente tem uma dependência aparentemente bastante grande sempre do poder público. Eu acho que a gente tem direitos com o poder público. Desgraçadamente, isso não funciona assim. Não adianta só pagar e esperar dar resultado. Tem que participar. Inclusive, eu sempre me lembro de um dito do John Kennedy, do John Fitzgerald Kennedy, quando ele tomou posse, né? Não me peçam só o que o Estado vai fazer por vocês, mas o que vocês podem fazer pela comunidade e pela sociedade. E é nesse ponto que a gente tem que se organizar. E um sozinho dificilmente vai conseguir. Ele vai conseguir fazer uma doação, mas ajudar a formar. E não é só cobrar, não é só reclamar. É trazer soluções, trazer alternativas, né? Esse caso da calamidade está mostrando muito disso. Sim. Se eu olhar, por exemplo, Porto Alegre, não está um caos. É problemático. Não está um caos. Canoas entrou muito mais em caos do que Porto Alegre. Sim. E principalmente, proporcionalmente, Porto Alegre, uma grande parte da população não virou flagelado, né? Canoas, uma parte maior, virou flagelado. Mas Canoas ainda tem também já organizações civis, né? Tem o seu concepro local, que é equivalente a um CONSEG, tem as suas sociedades culturais ou coisas desse tipo assim, e eles estão se organizando. Agora, vai para uma cidade mais nova, tipo Eldorado, em que pegou uma população, muito maior parcela da população, e é uma cidade mais nova. Eles não têm essas organizações todas. Quando falo também paróquias, né? Da área religiosa, eles também estão trabalhando muito. Sim, a gente gostaria de ter um retorno maior. Mas aí entra uma coisa que é um problema que pode acontecer com qualquer organização. Se você começar a focar em tudo que é coisa, agradar todo mundo, desculpa, não vai funcionar. Isso afeta os síndicos também. Claro. Né? Vocês conhecem isso muito bem. Querer agradar todo mundo é a pior viagem. Você vai, com certeza, ter um insucesso. E isso acontece muito no Estado. Você tem, por exemplo, uma organização, uma Emater, você vai lá, que era para desenvolvimento da área mais agrícola, né? Se você for lá plantar, eu quero plantar ali na encosta ali de Nova Petrópolis, alguma coisa assim, que vale a pena, que eu possa e tal. Cara, você dificilmente consegue. Agora, se você for lá com um problema social, eles vão resolver. Então, o foco, ele ficou super abrangente e com isso acaba não tendo soluções para quando acontece uma calamidade mais específica. Porque está tudo num foco grande. A gente tem um exemplo de uma empresa grande nesse nível, atualmente chamado X, é o Twitter, né? Em que aparentemente ele demitiu 80% dos funcionários e continua fazendo a mesma coisa. Sim. Focou. E muita gente está achando que o fato do Estado hoje não está conseguindo fazer é que ele é Estado mínimo. Não, ele não é Estado mínimo. Pela quantidade de impostos que se paga no Brasil e pela quantidade de empregados do Estado, você não tem um Estado mínimo, você tem um Estado grande. Só que com um foco enorme. Muito grande. Envolvido em tudo que é coisa. Exato. Né? Ao invés de focar nas coisas básicas, que é segurança. Desculpa, eu acho até segurança mais importante que educação. Porque eu presenciei casos aí em que as crianças indo para a escola em Xangri-Lá, esperando o seu ônibus escolar para passar, e aí passaram dois, como é que eu vou dizer, bandidos, tirando os celulares das crianças, 7 e pouco da manhã. E as crianças, eu acho que vão querer ir para a escola. Então, você tem que ter segurança, em primeiro lugar, para poder te locomover, para poder fazer alguma coisa, para ter lazer, para ter educação, para ter saúde, porque se você não tiver isso, você não consegue nem se locomover para ir para lá. Ou seja, o Estado tem que fazer o que compete ao Estado e a população tem que aprimorar o que pode ser aprimorado com os seus pares. Acho que a gente tem que voltar a escolher o foco, né?
do que é que a gente espera do Estado, efetivamente. Eu espero que eles façam uma revolução cultural, uma mudança de costumes. Isso não veio do Estado, né? Eu sei que está sendo copiado de outros países, algumas coisas desse tipo assim, mas não é bem o que eu espero. Eu espero que tenha primeiro que o pessoal saiba português e matemática. Sim. Que é mais importante do que isso. Que sim, provém a saúde para aquelas pessoas que justamente mais precisam. Né? E que essas não passem dificuldades. Né? Não precisa ser obrigatoriamente para todo mundo, mas para aquelas pessoas que passaram sem involuntariamente entraram num problema, o Estado, existe uma contribuição nossa para isso, porque o Estado possa ajudar, como se fosse uma rede de segurança, né? Os caras ficam fazendo malabarismo num circo, coisa desse tipo assim. Se o cara cair sem querer, tem que ter uma rede que segure. Essa rede também é o Estado. Sim. Que é o caso agora. Desculpa. Não, perfeito. E, infelizmente, o nosso país, fora daqui, ele é rotulado como um país inseguro, né? Isso prejudica o turismo, prejudica a nossa economia, investimento. Então, é difícil se mudar do topo, né? Normalmente, aliás, em termos gerais, assim, não vai ser o presidente que vai mudar tudo, não. A gente tem que começar nas pequenas células, né? Começa com as cidades, começa com a educação em casa. Então, é importante a gente ter essa ideia. Né? Esse é outro ponto, né? Que a gente muitas vezes sai, eu quero mudar, o meu problema é o governo federal. Olha, se a gente não conseguir fazer uma coisa dentro de casa, dentro do seu município, exato, você quer mudar lá, sabe? Numa amplitude muito maior. Né? A questão dos projetos políticos, né, que a gente vê, a nossa percepção de política ela ainda está muito incipiente, porque a cada 4 anos, aí sai pré-candidato debaixo de tudo que é pedra, né? Cada um com uma proposta mirabolante, né? Mas, na verdade, a política tu tem que fazer ela todos os dias. Tu não pode pensar em política a cada 4 anos, né? A cada eleição. Por exemplo, dentro da associação, o Wolfgang sabe o trabalho que a gente tem feito, né? Todos, a diretoria, isso a gente tem feito política, ou seja, nós temos defendendo as pautas que a gente acha importantes desde sempre. Então, independente de resultados que a gente tem aí, nós vamos continuar como instituição, né, como uma associação sem fins lucrativos voltada para a comunidade, nós vamos continuar fazendo o mesmo trabalho que nós fazemos desde sempre. E aí é um importante, assim, a estruturação das organizações sem fins lucrativos da sociedade. Os representantes de bairro, associações comerciais, quando essas pessoas se estruturam e começam a ter um entendimento, começam a fazer suas discussões internas, promover suas lideranças, né, ter pautas específicas de reivindicação junto ao poder público, aí nós começamos a ter uma política pública muito mais eficiente, muito mais assertiva. Né, e a gente não vê isso. Então, eu acho que uma das grandes contribuições que a CX consegue, possam dar aqui, não só para Xangri-Lá, mas para toda a região aqui do Litoral Norte, é ver a importância, né, dessas associações se estruturarem, se organizarem, para poder, então, estar realmente influenciando nas decisões das políticas públicas da região. Nós temos, infelizmente, uma cultura que todo político ele é uma pessoa considerada desonesta. Já ganha um carimbo ali. Já ganha um carimbo. E daí as pessoas evitam até discutir, né? E deveria ser muito pelo contrário. Tem que se discutir para que haja mudança. E também não só discussão, que eu né, observando o trabalho da CX, da Conseg, não basta também só criticar. Vai lá e faz, também contribui, propõe, né? E isso as duas entidades fazem muito bem. E... Eu fui candidato há vários anos atrás aí a vereador, né? E eu já havia sido presidente da associação. E o pessoal daí pensou, ele só foi presidente da associação para poder ser candidato. Olha, isso para mim é uma maior aberração. Sim. Porque ser presidente da associação é uma doação, ou do Conseg, é uma doação do seu tempo, né? E entrar para a política também deveria ser uma doação. Sim. Apesar de que sim, você vê pessoas que procuram um benefício próprio, né? Como eu disse antes, você vai a
vai a algumas reuniões e coisa assim, o pessoal está falando, eu quero ver o que eu vou ter para mim e tal. Mas não é, e raramente ele, o que eu vou fazer por Xangri-Lá? Ou o que eu vou fazer pelo Rio Grande do Sul? Sim. O que eu vou fazer pelas pessoas? Eventualmente, talvez as pessoas ainda estejam nesse ponto da vida em que precisam, eu preciso ganhar um dinheiro e essa aqui é uma carreira. Não deveria ser uma carreira. Sim, uma doação, né? Devia ser uma doação. Mas eu vejo que tem a ver com maturidade, né? E ambas as instituições, pelas pessoas que compõem a diretoria, pelo trabalho bonito que é feito, eu vejo que vocês já têm essa maturidade. Até porque ambos são candidatos, né? Pré-candidatos. Pré-candidatos. E isso que eu acho muito bonito. Ambos estão aqui sentados, né? De partidos diferentes, mas com um objetivo comum. E gostaria que vocês explicassem um pouquinho, porque talvez seja confuso para as pessoas que não têm essa mesma maturidade, assim, como que vocês enxergam isso, como que vocês tratam isso, porque é muito bonito. Eu acho que isso deve ser imitado, né? Eu acho que eu e o Wolfgang aqui damos uma tônica bem clara, né? Hoje nós estamos com propostas diferentes, em lados opostos, né? Que pleiteiam as eleições majoritárias, mas nem por isso nós não deixamos de ter diálogos, nós temos pautas comuns e nós temos pautas divergentes, isso faz parte, né? A gente não... Eu sempre brinco que tu não concorda em 100% nem com a tua mulher em casa. E eu tenho uma relação de 30, eu já estou casado há 30 anos, né? Então, tu não tem que concordar em tudo, a gente tem que estar aberto para o contraditório e buscar o que é melhor. Né? O entendimento político se faz dessa forma. Né? E eu acho que a Xangri-Lá só ganha com esse debate mais elevado, discutindo pautas, discutindo aquilo que a gente acha que é importante, né? E aí, claro, nós somos uma gota no oceano, mas nós começamos a dar a nossa contribuição através de ideias, através de debates, independente do resultado que a gente tem aí lá na frente, de certa forma, aquilo que a gente está lançando, o que a gente tem debatido, né, internamente dentro dos nossos grupos, isso há de florescer em algum momento na sociedade, né? O que eu iria adicionar, apesar de a gente ter até... nós participamos de outras organizações juntos. Sim. E também, por exemplo, até do CMDU, do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, eu sou representante do CONSEG e é o representante da associação. Somos os que mais brigamos lá dentro. Mas o ponto principal é o seguinte, nós procuramos uma forma mais racional de procurar resolver alguma coisa. E medos diferentes ou preocupações diferentes afligem ao Everson ou a mim. Eu fico muito mais no foco de segurança e saneamento, que eu já tinha esse foco antes, mas por exemplo, o Everson acho que tem muito mais um foco no desenvolvimento da comunidade também, tá? Se eu posso dizer. Com certeza, educação também, desenvolvimento, capacitação, né? Complemento. É uma coisa que eu não conheço tão bem. Parte como melhorar a educação, por exemplo, num município. Mas a fundamentação racional para chegar a uma conclusão melhor, para ter uma opção e um planejamento melhor. Esses dias eu andei falando no meu Instagram também que uma das coisas mais básicas é a gente ter foco, a gente ter objetivos, mas depois ter disciplina para perseguir esses objetivos. Sem disciplina, você não tem as coisas não juntam todas para o mesmo ponto, que é o teu objetivo, né? E se você tiver essa disciplina, parece que uma conspiração acontece. Todo mundo está ajudando para que a coisa aconteça. Sim. É apenas por causa da disciplina, que é o que aconteceu com o CONSEG, né? A valorização que a gente conseguiu da sociedade, a sociedade demonstrou, por exemplo, uma valorização aos policiais. Eles aumentaram a vontade de ajudar. A eficiência, né, melhora. Eles, não quer dizer que eles não tinham vontade antes, mas eles também tinham medo porque eles iam levar a pau depois, desculpa o termo, mas é isso. É verdade. Né? Dos jornais, de tudo que é lado. E o que eu mais conheço de herói é dentro das polícias. Gente que arrisca a sua vida para salvar da gente. Tá? Então... sim, agora nós temos vários outros pessoas que estão se comportando como heróis, se arriscando dentro dessa calamidade, tá?
outros não, mas que gostam de ser chamados de heróis. Sim. Né? E esses são os verdadeiros heróis que estão fazendo algo pela sociedade. E até mesmo um pequeno reconhecimento, que para quem recebe não é pequeno, como a cesta básica, por exemplo. Sim. Esse também é uma coisa que é feita através do Conseg, com fundos da CX e agora também da Prefeitura Municipal de Xangri-Lá. Um outro caso interessante, né? Naquela eleição passada de 2020, eu estava fazendo propaganda 2020 ou 2019? 2020. Eu era PP, desculpa, aliás, nem sei se posso falar isso, mas... Não tem problema. Eu era PP e fazia propaganda para o candidato que perdeu a eleição para prefeito. Tá? Mas com o prefeito atual, nós conseguimos um resultado muito maior em segurança. Porque, essa isenção Sim. da política partidária dentro de um Conseg, dentro da CX, e 2, de alguém que entende que esse assunto é importantíssimo para o desenvolvimento de Xangri-Lá. Sim. Né? Os condomínios não tiveram mais invasão. Se eu olhar por esse lado. Sim. E outro lado que eu já mencionei antes, os índices de furtos em comércio, de assaltos e coisas assim, diminuiu violentamente. Toda Esse a é o comunidade resultado. foi beneficiada, né, nesse momento. Claro. Né, Todos eles. E esse era o objetivo. Então, sabe, imitar esse tipo de coisa em outras áreas é possível. Com certeza. Pessoal, o papo tá bom, mas o tempo ele é curto, né? Então eu quero agradecer muito a presença de vocês, do Everson, do Wolfgang, dizer que as nossas portas sempre são abertas para novas ideias, para esse diálogo construtivo. Com certeza engrandeceu aí meu dia, né? Essa conversa com vocês. Agradecer a presença do Felipe também. E pedir para encerrar, não diferente, com uma ênfase no local de recolhimento dos alimentos, né? Reforçando aquilo que nós iniciamos a conversa, né? Precisamos de alimentos nesse momento, mais do que roupas. Então, se puder falar, Everson, para a gente encerrar, né? Claro. Então, uma das questões que a gente percebeu, né, eu geralmente procuro olhar o panorama mais de cima, né, e a gente vê muitas ações em busca de apoio, né, às pessoas que estão sofrendo a calamidade. Mas o que a gente vê são as pessoas, são grupos dispersos, né, que não se comunicam entre si. E isso acaba com que a gente perca a eficiência, né, desse processo. Então, recentemente, né, e tudo é muito recente, na verdade, né, então a gente procura dar a resposta o mais rápido possível. Mas já a partir de sexta-feira nós começamos a montar uma estrutura que visa criar uma rede de comunicação entre essas pessoas. Porque, às vezes, tu tem uma necessidade num local, né, tu tem uma família que precisa ser assistida, que tem uma determinada necessidade que tu não tem naquele núcleo para atender, mas tu tem disponível num outro, né, e vice-versa. Então, eu acho que é importante que a gente esteja, né, entre todas essas pessoas, nessa rede de apoio que a gente tem feito de forma espontânea, né, entre todos, que a gente comece a estruturar essa rede de apoio para que a gente possa, então, realmente ter um resultado mais abrangente e mais eficiente. Em relação à Rainha do Mar, onde nós já estamos fazendo isso muito voltado para esse pessoal que eu falei inicialmente, que são as famílias desabrigadas, que chegam na casa de parentes e amigos e hoje são fantasmas, né, dentro das estatísticas. Então, as pessoas realmente estão precisando, né? Tem crianças que chegam com bebês, com pessoas idosas, né, só com a roupa do corpo, sem renda, sem perspectiva de renda, enfim. É uma situação dramática, que a gente esteja criando uma rede de apoio para poder atender essas pessoas especificamente. As demais, felizmente, a gente está tendo já apoio, né, não só do Estado, mas de fora do Estado, de fora do país, né? Tem muita gente focada, né, em auxiliar essas pessoas que precisam, talvez, tanto quanto as pessoas que estão chegando aqui. Mas, especificamente, essas pessoas, nesse momento, estão numa lacuna que tem que ser preenchida. E eu tomei à frente de fazer um movimento para poder atender essas pessoas. Né? Espero que a gente tenha sucesso e possamos estar minimizando, né, o sofrimento dessas pessoas nesse momento que é
É difícil a gente se colocar E esse é um momento que vai durar um tempo. Exato. Tem, por exemplo, o caso a gente estava falando antes aqui, né? Tem as pessoas, trabalhadores ali que perderam suas casas, enfim, mas, bem ou mal, eles ainda vão ter um auxílio, um desemprego, alguma coisa. Mas nós temos casos, por exemplo, de comerciantes que eram empregadores, pequenos comerciantes que tinham lá um funcionário, 2 funcionários, né, que perderam suas casas, perderam o seu comércio, às vezes que é embaixo da casa, que é nos fundos, que é na frente da casa, e o cara mora nos fundos. E essas pessoas têm obrigações, uma vez que ele é um CNPJ, ele tem obrigações, né, com o governo federal, impostos, obrigações trabalhistas, e essas pessoas estão numa situação dificílima, porque eles não têm nenhuma fonte de auxílio nesse momento, e ainda tem uma dívida que tem que pagar, e ali como é que fica a vida dessas pessoas, né? Então a sociedade tem que se deparar e ver como que a gente vai poder estar reestruturando essa sociedade no menor tempo possível, porque esses também, o pequeno comerciante é o grande promovedor de empregabilidade, né? O pequeno empreendedor nesse momento está extremamente fragilizado. E se nós não dermos auxílio, não dermos condições dele levantar, né, nós vamos ter uma quebra na cadeia de consumo, na geração de empregos muito grande. Então são pessoas que precisam ser olhadas muito de perto, com muito carinho nesse momento. E eu presto aqui a minha solidariedade a essas pessoas, né? Que eu sei a luta que é, né, tu manter uma pequena empresa, sair do zero, né, e muitas pessoas no meio desse caminho foram atropeladas aí por essa catástrofe. Então fica aqui a minha solidariedade também a essas pessoas todas. Perfeito. Então, pessoal, fica o recado. Quem puder ajudar, sabem onde esse trabalho está sendo feito. Mais uma vez agradeço a presença de todos e até o nosso próximo episódio.